doação foi efetivada dessa área física aqui para nós, então é só gratidão, assim, olha, não sei como agradecer a espiritualidade e as pessoas que fizeram, que nos doaram esse espaço aqui, só gratidão. Então é alegria dupla hoje para todos nós. E que nós, nessa noite da Semana Espírita, juntamente com o Caminho da Luz, o Portal da Luz, que nós sejamos aquele ponto de luz nos cantinhos desse mundão aí, né? Onde a gente consegue acolher e auxiliar cada um, né, desses irmãos que estão aí passando por necessidade, por essa chuva, por todas essas suas perdas, mas sabemos tudo que tem um propósito e que Deus está no comando, né? E então nessa noite, hoje é a nossa primeira noite, do Orai e Vigiai, que a gente vai iniciar com uma palavra, que hoje vai ser as palavras de Jesus, né? O semeador, nem vou falar do Guilherme, você já sabe, né? Então, sem comentários, dispensamos comentários. Amanhã, também, dia 26, é aqui, às 8, para Iraci Schaefer, também de Capão da Canoa. Esse ano nós trouxemos uma mulher para representar aqui, né? Quarta, no Caminho da Luz, dia 27, que é o Bom Samaritano, com o seu Egídio. Dia 28, na quinta, é com o Santo Machado, do Centro Espírita de Estrela. Nova Prata? Então tá, desculpa, eu acho que eu errei. Espírito, Centro Espírita Estrelas Douradas de Nova Prata. Tá? Dia 29, sexta-feira, no Portal da Luz, a Ovelha Perdida, com o Rodrigo Miller, de Torres, do Allan Kardec. E dia 30, o Filho Pródigo, com o Cristiano Alves, também de Torres, da Casa Caminho da Luz. Então, gente, nós vamos ter um tema aí maravilhoso para a semana toda. Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês e que cada um receba hoje tudo de bom. O Cid vai fazer a prece para nós, tá? Seja contigo, então. Uma noite maravilhosa para todos nós. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus se faça presente no coração de cada um dos presentes, que possamos sair daqui mais fortalecidos. Vou ter que falar um pouquinho, 2 minutos, Guilherme. A 10ª Semana Espírita de Arroio do Sal nasceu numa intuição. Nós trabalhávamos lá no cantinho, que conhece a SAS, numa sala de reuniões. E eu senti naquela época que nós tínhamos muita dificuldade, há mais de 10 anos, que teve a pandemia, de chegarmos à comunidade de Arroio do Sal, às pessoas. Daí, conversando, imagina com quem? Com o seu João, a dona Anitta, a dona Yara, a Zeli, a Roseli, de criarmos a Semana Espírita de Arroio do Sal. E era só uma noite. Mas nós trouxemos para o Salão da SAS. E ali a gente fez uns cartazinhos, um materialzinho, e fomos divulgando a doutrina espírita. Hoje a gente pode dizer assim, na 10ª Semana Espírita, que não é mais só divulgar a doutrina espírita, que a Semana Espírita de Arroio do Sal congrega as casas do município. E mais do que isso, nós temos a oportunidade do pessoal a Caminho da Luz e Portal da Luz nos visitar, porque a gente tem as atividades nas nossas casas. Da mesma maneira que nós visitamos as outras casas. E assim nós fizemos essa união de casas espirituais, que aqui no litoral é difícil. Todas as casas, uma cidade, casas não federadas, unidas em prol de um único objetivo. E fantástico, as pessoas que se uniram, as parábolas de Jesus. Olha só. E isso nasceu por muitas mãos. Cada casa apresentou os seus temas e montaram, escolheram os expositores, quer dizer, é uma construção coletiva. Então, todos estão brindando essa noite maravilhosa, criada por todos nós. Então, é um momento de festa, de alegria, e dizermos, ele não está aqui, mas eu queria fazer uma homenagem, você me desculpa, mas eu acho que a gente tem que fazer quando as pessoas estão aqui encarnadas, não estão aqui presentes, mas a filha está presente, ao seu Júlio Estrela e a dona Lourdes. Eles são hoje aqui para nós, são o esteio da doutrina espírita no município, porque nós tivemos o seu João, o seu Clavel, dona Anitta e tantos outros.
Mas eles são desses mais antigos, que são o esteio, a base, a sustentação, e serve de modelo para todos nós. Então, aqui, José, leva esse abraço, esse carinho, que eu sei que a idade já vai chegando na gente, né? É puxado. Mas ele recebe essa gratidão, essa homenagem que a gente tem que fazer em vida, não depois que partir. Lógico que recebe espiritualmente, sim, mas que ele receba o nosso carinho, a nossa admiração. Se a doutrina espírita tem aqui no litoral, no município de Arroio do Sal, o seu Júlio e a dona Lourdes, com certeza eles foram um desses grandes precursores da doutrina no município. Dito isso, 31 anos de casa espírita, orar e vigiar. Eu não tive assim o privilégio de conviver com o seu Clariel, mas com a dona Anitta, com o seu João, com a Roseli, com a dona Edneia, com tantos homens e mulheres que construíram essa casa, que quem conhece bem a Arroio do Sal, lá no Hotel Sereia, no anexo, depois passamos, lá foi desmanchada aqui no Farol, nós funcionamos ali, depois foi um cantinho da SAAS, e chegamos a funcionar alguns anos, um ano, uma temporada, no verão, numa da garagem da minha casa, na dona Edneia, no seu Carlos, na dona Elizabeth, quer dizer, foram tantos anos. Então, 31 anos depois, agora o Orar e Vigiar, que já é dele esse local, oficialmente é da instituição, não é do CID, não é da Zeli, não é de ninguém, é do Orar e Vigiar, não, é da comunidade de Arroio do Sal, é dos espíritas, é do povo que vem aqui. Tudo isso é de vocês. Esse banquete, fisicamente talvez muitos não percebam, mas espiritualmente a espiritualidade está aqui presente nessa noite. Então fica a nossa gratidão. E começa aqui, como disse a nossa presidente, dando as boas-vindas a todas as casas, a Caminho da Luz, Portal da Luz. Começamos aqui no Orar e Vigiar. No Orar e Vigiar, a gente começa a ir caminhar para a luz. E terminamos no Portal da Luz, na redenção. E que essa luz de Jesus nos abençoe e nos ilumine. Querido Gui, o menino que iniciou aqui no Orar e Vigiar, hoje tem o privilégio, a honra de estar fazendo parte desse grande banquete. E que Jesus e teus mentores vão te guiar nesta noite. Dito isso, vamos fazer a nossa prece, que já fizemos na verdade, né? Gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão, benfeitores desta casa e de todas as instituições. A Caminho da Luz, Centro Espírita Portal da Luz. E hermanados com esse sentimento, com esse propósito de levar essa doutrina tão esclarecedora, também consoladora, estimuladora, que nos faz pensar, raciocinar. Que essa doutrina, nessa semana, chegue dentro de nossos corações, que ilumine e abençoe essa belíssima cidade de Arroio do Sal. Cidade maravilhosa que fica à beira-mar, aos fundos da lagoa, as montanhas, que temos toda essa exuberância de natureza. A nossa gratidão aos benfeitores por esta noite maravilhosa, pelos 31 anos do Orar e Vigiar, e pela 10ª Semana Espírita, pedindo aos protetores amigos, amparar o nosso irmão Guilherme, que ele possa nos conduzir esta noite, com toda a serenidade, com todo o seu conhecimento, com toda a sua jovialidade e alegria, enchendo os nossos corações, as nossas mentes, de paz, de amor, que ele replante essa semente, porque o seu tema dessa noite é o semeador. Com muita paz, com muita alegria, demos por iniciado os trabalhos na noite de hoje. Sim, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que eu nem precisava mais fazer a palestra, Cid, porque as suas palavras, elas são um resumo daquilo que para mim significa um centro espírita. Eu já contei aqui diversas vezes, em todos os lugares que eu vou eu conto, eu me criei dentro de um centro espírita, né? Eu sou espírita desde sempre. Então, desde muito pequenininho, eu frequento centros espíritas. Eu
fui evangelizado desde muito novo. Depois, quando eu já era adolescente, eu era o menino do passe. Então eu tinha as fichinhas, né? Entregava as fichas e chamava, sabe? Então eu organizava ali, né? Já trabalhei na biblioteca, já carreguei cadeira, já fui evangelizador, já fui facilitador de grupos de estudo. Mas o meu lugar é aqui. E sempre que eu preciso escolher entre uma ou outra tarefa, eu dou prioridade para a tarefa da exposição doutrinária, palestra, pregação, chame o que você quiser. E como o Cid bem lembrou, a Orai e Vigiai foi a primeira casa fora da minha cidade em que eu fiz palestra. Eu frequentei durante a minha vida 2 casas, né? As 2 de Capão, a Novo Horizonte e a Allan Kardec, uma federada e outra não. E eu fazia palestra nessas 2 casas desde os meus 15 anos de idade. E eu não lembro quem, mas alguém me trouxe aqui, né? O padre. Foi tu mesmo? Eu lembro que era tu, mas não lembro se eu, sei lá quem tinha. Eu acho que tu tinha uns 18 anos. Eu era bem novinho, mais magrinho um pouquinho. Então eu tenho muito carinho por essa casa. E hoje, quando eu cheguei ali, o pessoal me informou do aniversário da casa. E aí eu me dei conta que eu também estou ficando antigo. Porque eu tenho a mesma idade da Orai e Vigiai. Olha que coincidência, né? Coincidência não, tudo está conectado. E ao longo dos anos, meus amigos, apesar da minha pouca idade física, eu tenho uma estradinha, e ao longo dessa estradinha, dentro do Espiritismo, trabalhando junto à federação, trabalhando em casas não federadas, a gente vai percebendo muitas coisas, né? Como as coisas funcionam, como as relações acontecem. E tu usou uma palavra aqui, Cid, que para mim é o que ilustra, que é comunidade. E aí eu vou sair um pouquinho do roteiro da minha palestra, vocês vão estranhar, mas daqui a pouco eu chego lá em Jesus, semear, essas coisas. Se você for analisar na história da humanidade, e isso é uma coisa que toca a minha área profissional, então falo com propriedade, todas as cidades da história da humanidade, elas têm uma mesma estrutura. Uma igreja e uma cidade que começa a crescer a partir da igreja e no seu entorno. Todas. Se vocês quiserem, o meu TCC, da minha formação em arquitetura, foi sobre isso. Porque a igreja simboliza a comunidade. Não que a comunidade precise da igreja, mas a igreja é um símbolo, trazendo para a nossa alçada, para a nossa realidade. O centro espírita, ele é um símbolo. Então toda semana você vem aqui, você vê as mesmas pessoas, você comunga das mesmas ideias. Isso vai nos trazendo um senso de comunidade. De eu pertenço a algum lugar. Eu pertenço e existem outras pessoas que me rodeiam que acreditam nas mesmas coisas que eu. Se as palavras do Evangelho já não bastassem por si mesmas, a Orai e Vigiai, o Portal da Luz, o Caminho da Luz, são símbolos da importância dessa mensagem. E às vezes, e ainda nós que somos espíritos ainda engatinhando na senda do progresso, nós precisamos de símbolos que nos lembrem disso. De quem somos, do que acreditamos, do que seguimos. Porque sozinho muitas vezes a gente vai deixando de lado, se esquecendo. Mas quando a gente vem aqui em comunidade, a gente se lembra. E a gente se lembra das pessoas, né, Cid? A gente revive as palavras do Evangelho no nosso coração. E aí logo que eu comecei a fazer palestra, eu gostava de fazer umas palestras malucas, assim, fazer umas apresentações, uns slides, assim.
E eu trazia um monte de coisa de fora do Espiritismo, de fora do Evangelho, e misturava às vezes, assim. E eu lembro, tu citou o seu Júlio, e o seu Júlio me lembra uma outra pessoa que é muito querida para mim, que é o tio Danilo. O Danilo lá do meu centro espírita. Eu não convivi com o meu avô, né? Eu convivi muito com as minhas avós, tanto materna quanto paterna, mas eu não conheci o meu avô materno e o meu avô paterno desencarnou quando eu era muito criança. Então o seu Danilo, mesmo que ele não queira, eu faço uma projeção nele desse avô que eu não tive. E eu respeito muito, admiro, amo aquele senhorzinho. E eu lembro que uma vez eu terminei uma palestra lá na Allan Kardec, em Capão, e ele veio e me abraçou, e eu disse assim: e aí, seu Danilo, gostou? Ingênuo, né? Ele bateu nas minhas costas e disse: muito bom, menino. Agora, pureza doutrinária. Aquilo bateu em mim, assim. Como diz no jargão popular, me caiu os buteados do bolso. Porque ele podia ter dito assim: olha, aquilo que tu falou é uma enorme de uma besteira. Aquela outra coisa que tu falou não está escrita em lugar nenhum. Não. Ele disse: muito bom. Agora, pureza doutrinária. O que significa isso? E foi nesse momento, em que eu deixei de ser um menino que fazia palestras para me tornar um estudante da doutrina espírita. E aí você vai perguntar: nunca tinha estudado antes? Não. Se alguém tinha estudado, era eu. Porque todas as coisas que tinha para frequentar no centro espírita, eu frequentei. Mas, quando ele fala a pureza doutrinária, aquilo bateu em mim. E eu comecei a refletir sobre as minhas palestras e as minhas falas e por que eu trago tanta coisa de fora? O que eu fico fazendo assim? Se tudo que eu preciso está no Evangelho. E aí algumas coisas começaram a ficar mais claras, e quando a gente se aprofunda na doutrina espírita, ela vai ficando mais complexa, mas por incrível que pareça, ela vai ficando mais clara. E aí, desde então, e quem frequenta aqui sabe, eu só falo sobre Jesus. E algum tempo atrás, uma coisa tocou o meu coração. Certamente não fui eu que pensei, né? Fui intuído. De que muitas vezes nós nos dizemos espíritas cristãos. Só que a gente precisa inverter isso. Nós somos cristãos espíritas. Porque senão a gente incorre num deslize de pensar que espiritismo é fenômeno. De pensar que doutrina espírita é receber comunicação. Quando a pedra fundamental e a pedra angular da doutrina espírita é Jesus Cristo. Quem não sabe que disso se trata, a pedra fundamental é aquela que a gente coloca no alicerce. E quando a gente, na antiguidade, fazíamos construções de pedras com arcos, lá no meio tinha uma pedra angular que fazia o fechamento desse arco. Então Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é a pedra fundamental e a pedra angular da doutrina espírita. Nós não somos espíritas que acreditam em Jesus. Nós somos cristãos que seguem as filosofias da doutrina espírita.
E é preciso que entendamos isso para estabelecermos para qualquer assunto, para qualquer tema das nossas vidas e dos nossos estudos, que Jesus é o centro e o objetivo. Jesus era e continuará sendo o nosso guia e modelo, tal qual diz na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, de maneira esperta, para tentar entender o norte da coisa, pergunta aos espíritos: que modelo tem oferecido Deus aos homens para nos basearmos? Os espíritos respondem sucintamente: Jesus. Jesus. E é por isso, meus amigos, que na 10ª Semana Espírita de Arroio do Sal, nós viemos falar, coincidentemente, sobre Jesus. E sobre a profundidade do ensino de Jesus, que ao saber que não podia nos dar todo o conhecimento abarcado no ser espírita, resolve então falar por parábolas. Assim como um pai, um irmão mais velho, um avô, um tio, num momento difícil, não explica para a criança exatamente o que está acontecendo, e sim, de uma maneira lúdica, tenta fazer a criança entender o que está acontecendo. Também Jesus usa de mecanismos, de parábolas, para nos fazer entender. E eu falo sem sombra de dúvidas que nós ainda não entendemos a profundidade das parábolas de Jesus. Pois ali no Evangelho há sim um código moral, mas há também instruções sobre a vida, instruções sobre as ciências, instruções como funciona o universo, que nós ainda não conseguimos deglutinar, não conseguimos descriptografar. Ainda estamos caminhando a passos de crianças. E mesmo com a ajuda dos espíritos que nos explicam, a gente ainda tem as nossas dificuldades de entender. E se temos dificuldades de entender, quem dirá de praticar? E esses tempos um amigo meu simplesmente parou de fazer palestra. Deu uma louca nele, assim. Não faço mais palestra. E aí eu, cara, fala tão bem, as pessoas gostam da tua palestra, é legal ouvir tu falando sobre a doutrina espírita, por que resolveu parar? E aí esse meu amigo disse assim: porque eu não consigo ir lá na frente falar sobre algo que eu não pratico. Aí eu disse para ele: irmãozinho, se todo mundo pensar que nem tu, acabou o espiritismo. Fecha todas as casas, porque não vai mais ter palestra. Já era. Olha, eu vou mais além, tá? Fecha as igrejas, os templos. Fecha tudo. É óbvio que nós ainda não abarcamos sequer o conhecimento, quem dirá a prática. É por isso que Jesus explica, esmiuça. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, os Espíritos recortam lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. E das 32 parábolas, essa é a única que nós temos registro escrito que Jesus explica. E por isso algumas pessoas chamam ela de a parábola das parábolas. Jesus
fazia como sempre, né? Se reunia aquele povo assim na beira do mar da Galileia, que era um lago, não sei porque a gente chama de mar, mas tudo bem. E eles subiam no barco, ficava na beira da água no barco e as pessoas se reuniam ali. Vocês imaginam, né? Hoje vocês estão assistindo a palestra do Guilherme. Há 2000 anos as palestras eram muito melhores, porque era com Jesus. Deu uma baixada no nível violento. E Jesus então começa a dizer que o semeador saiu a semear. E semeando, algumas sementes caíram ao longo do caminho. Essas sementes que caíram ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em meio às pedras. Logo brotaram, mas por não terem raízes foram derrubadas pelo sol. Outras sementes caíram em meio aos espinhos. Não conseguiram brotar porque os espinhos sufocaram a semente. E outras tantas caíram em solo fértil. E essas deram frutos de 30, 60 e 100. E aí, Jesus é pior que o seu Danilo, né? Se o seu Danilo já largou aquela da pureza doutrinária para mim, Jesus largou essa aí para a galera. Mas aí, um dos discípulos chegou assim bem de cantinho de Jesus. Por que tu fala por parábolas? E aí Jesus explica. E ele diz, olha, para vocês, os discípulos, é dado conhecer sobre as coisas dos céus. Mas para essas pessoas ainda não é dado. Elas não conseguem. Fazendo cumprir uma profecia lá do Antigo Testamento que dizia: e tendo ouvido, não ouvem, e tendo olhos, não veem. Poderia ser muito bem aplicado nos dias de hoje. E Jesus segue, e então ele explica a parábola. E ele diz que essas sementes que caíram ao longo do caminho são aquelas pessoas que ainda estão tão embrutecidas, tão fechadas, tão adormecidas, que a maldade do mundo vem e leva as sementes. As sementes que caíram em meio aos pedregulhos e que logo germinaram, mas com o tempo morreram porque suas raízes eram fracas, se assemelham àquelas pessoas que se empolgam com as bênçãos do céu. Mas na primeira adversidade, desistem. As sementes que caíram no solo cheio de espinhos se assemelham àquelas pessoas que veem as bênçãos do céu. Acham maravilhoso as bênçãos do céu. Mas as suas prioridades estão nos espinhos da vida, nas coisas materiais. E por fim, Jesus diz que as sementes que caíram em boa terra são as pessoas que, ouvindo a palavra, entendem e praticam, dando frutos. E aí eu pergunto para vocês, porque dada a complexidade do que Jesus queria falar, obviamente, há muito mais aí do que uma simples explicação de tipos de solo, tipo de pessoas. Eu pergunto para vocês, quem é o semeador? E agora o momento que a palestra fica interativa. Quem é o semeador? Jesus. Por hora vai servir. Depois vai ficar um pouquinho mais complexo.
Jesus é o semeador. O que é o solo? O que é a terra? Se ninguém responder, eu vou chamar. As nossas atitudes. As nossas atitudes. Se Jesus é o semeador, e o solo pode ser as nossas atitudes, o nosso coração, as nossas ações, o que é a semente? Oriuma, a palavra do Evangelho. E isso é dito pelo Gui? Não. É dito pelo próprio Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Essa é a parábola. E a semente é a palavra de Deus. Jesus é um semeador que no universo, mais restritamente no nosso planetinha, ele sai a semear nos corações de todos nós a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus? Que eu não sei vocês, eu nunca conversei com Deus para saber qual é a palavra dele. Só que se a gente for visitar o Evangelho de João, no capítulo 1, tem uma frase muito famosa, tão usada por outras religiões, por filmes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. E aí eu trago para vocês uma reflexão, para vocês levarem no coração de vocês, e se quiserem, e eu vou ficar muito feliz se assim fizerem, pesquisarem em casa, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. A grande diferença entre a forma com que Jesus falava e a forma com que eu falo. Quantos palestrantes nós temos aqui? Vamos ficar tímidos agora. Temos alguns palestrantes. Amigos. Vocês sabem, claro, tem muitas diferenças entre nós e Jesus, né? Eu sei. Pensar, né? Que é Jesus. Mas sabe qual é a grande diferença entre Jesus e nós quando ele falava sobre o Evangelho? É que nós falamos sobre o Evangelho. Jesus era o Evangelho. Era não, né? Ele morreu, mas passa bem. Ele é o Evangelho. Nós emulamos, nós imitamos o comportamento e as palavras daquilo que Jesus é. Daquilo que Jesus é. Às vezes a gente fala assim, né? E tem um símbolo que me incomoda muito nas religiões, que é o Jesus crucificado. Meu Deus do céu. Coitado, está pregado lá faz 2000 anos. Eu costumo brincar que o Cristo que eu sigo já desceu da cruz. E às vezes a gente pinta esse Jesus sofrido, desgraçado, assim. Gente, vamos para a página 2. Vocês acham que Jesus foi assim um sacrifício louco de Jesus estar aqui? Ele era o Evangelho. Ele falava daquilo que era a existência dele. Daquilo que ele vibrava. Não à toa que no meio da multidão, uma mulher toca as vestes de Jesus, afinco a vontade, o afinco de ser curado de um fluxo de sangue,
E Jesus diz: uma virtude saiu de mim. Por favor, não é o Guilherme. Porque o Guilherme, ele vem aqui muito bem, né? Iluminado, inspirado. É meia hora que dura depois. Às vezes nem meia hora. Às vezes eu não cheguei no posto de gasolina ali, já é o Guilherme de novo. Jesus era, desde o nascimento numa manjedoura simples, até a crucificação, Jesus era a personificação da palavra de Deus. E é por isso que no Evangelho de João existe transcritas as palavras de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tive muitos anos da minha vida para refletir sobre essa frase, porque a minha avó tinha um quadro gigante da cara de Jesus com essa frase escrita embaixo. Eu sou. E não é com arrogância que Jesus fala isso, com soberba. Jesus está se achando. Não. É com certeza, com clareza, em que ele afirma a humanidade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele já está com o Pai. Na perfeição relativa que é possível alcançar abaixo da existência de Deus. E é esse ser ungido, escolhido, nutrido de uma luz que semeia a palavra de Deus nos nossos corações. É esse ser que cuida da minha e da tua existência. É esse ser que é o governador espiritual dessa bolinha azul vagando pelo universo que se expande, que nós chamamos de casa. E notem que qualquer outro semeador, qualquer um de nós que tivesse uma porção de sementes, semearia no solo fértil. Para ter mais chances de ver florescer. Mas Jesus, o grande semeador que nós conhecemos, semeia em todos os solos, sem distinção. Sem distinção. Jesus, quando esteve aqui, falava para criminosos, para pescadores humildes, falava com políticos, que era o caso de Nicodemos, falava com fiscais e cobradores de impostos, que era o caso de Mateus, com comerciantes, que era o caso de Judas, falava com mães desesperadas, falava com todo mundo. Porque ele semeia sem distinção. E confia que um dia todos os solos serão férteis para receber a palavra de Deus. A verdade. A centelha que nos fará germinar e crescer na direção da luz. Para um dia também nós, e vai demorar, sermos perfeitos, na perfeição relativa qual tem Jesus. Sabe,
Tem momentos da nossa vida que nos dão um choque de realidade, nos fazem pensar. Algumas pessoas têm isso quando desencarnam um ente querido, quando passa por uma dificuldade financeira, outras quando passam por um momento de dor. E essa reflexão acontece de maneiras diferentes para cada coração diferente um do outro. Mas em algum momento da tua jornada, tu vai fazer uma reflexão. E essa reflexão precisa ser com Jesus. Porque há um vazio no coração de todos nós. E esse vazio, ele é preenchido por Jesus e a sua mensagem. Sabe, eu tenho tido alguns problemas. E é por isso que eu estou tomando tanta água mais do que o normal. E mês passado eu tive que desmarcar 4 palestras porque eu estava completamente sem voz. E aí eu estava tipo, não gosto de falar quase. Até tive que negar, né, Josi? Tu me convidou. Sim. Eu estou dando uma maneirada, segurando o meu pagode um pouquinho. E eu tive uma troca com Jesus. Ele não respondeu, tá? Só eu falei, mas quem cala consente, né, Jesus? E aquilo estava me deixando chateado. Porque eu preciso muito disso aqui. Eu tenho diversas dificuldades. Diversas dificuldades. Eu tenho um transtorno de ansiedade que me acompanha todos os dias. Todos os dias. A Vitória, minha esposa, talvez seja a pessoa que mais viva isso comigo, assim, que convive comigo todos os dias. E isso aqui faz muito bem para mim. Porque às vezes, de toda semana turbulenta, os 30 minutos que eu estou aqui, é os 30 minutos em que o meu espírito está em paz. E eu estava completamente sem voz. Eu fiz umas 2 palestras assim, estava a voz meia mais ou menos, assim, foi uma loucura. E eu disse, Jesus, eu não vou pedir para tu curar o problema que eu tenho, tudo certo, tu tá no controle aí, tu faz o que tu quiser, eu confio em ti. Mas eu garanto, eu prometo, ousado, né? Prometendo para Jesus. Prometendo para Jesus. Não tem nem como depois eu não cumprir e tentar me esconder. Eu prometo, Jesus. E eu não quero ser curado, eu não quero. Tá tudo certo. Se eu tiver que perder a voz, tá tudo certo. Mas enquanto eu tiver voz, eu vou usar essa voz para falar do Evangelho. Não para que a minha voz seja ouvida, mas para que a tua palavra seja sentida. Vocês não precisam que eu venha até aqui. Eu agradeço o enorme carinho de me convidar para abrir a 10ª semana espírita de Arroio do Sal. Mas podia ser qualquer outra pessoa. Vocês não precisam que eu faça isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso. Porque é o meu jeito. É o meu caminho, a minha jornada. Arando o meu solo. Preparando a terra do meu coração. Para que um dia, verdadeiramente, as sementes da palavra de Deus possam aqui germinar. E se Deus quiser, talvez não nessa vida, talvez não na outra, mas em algum dia, na senda dos milênios, todas as palavras que eu proferi, falando do Evangelho, serão a mais pura verdade do meu coração e não só da minha mente.
Que Jesus conforte cada coração que veio aqui hoje buscar conforto. Que Jesus preencha cada vazio daqueles que aqui vieram mesmo sem rumo. Que Jesus esteja contigo em todos os passos da tua jornada. E que Jesus continue emitindo a sua luz crística para essa casa, para Portal da Luz e para Caminho da Luz. E fazendo assim para toda a redenção. Muito obrigado, meus amigos. Que assim seja. Gratidão, 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 gratidão. Obrigado pela mensagem, que não são só as suas palavras, mas são as palavras dos Espíritos. Também programaram esses trabalhos nessa semana. Que essa luz, que essa semeadura, realmente ela possa crescer e frutificar, espalhar a sua luz para todos os recantos. Jesus é o semeador. Nós somos os seus trabalhadores que estão lavrando essa terra, sendo lavrados, como dizia o Guilherme, e também levar essa luz a tantos irmãos lá fora que também não conhecem essa doutrina tão libertadora. Foi semeada então essa luz, essa semente, que vamos continuar amanhã no Joio e Trigo pela Iraci Scheffer. Convido todos os amigos, amigas, a estar aqui presente. Gratidão mais uma vez. E vamos encerrar de uma maneira unidas em comunidade. Vamos imaginar nesse instante uma pleia de espíritos dirigentes do A Caminho da Luz, do Portal da Luz, do Orai e Vigiai, que nós vamos receber esse grande passe, essa grande banquete espiritual nesse instante. A luz se faz presente nesse instante. Que acalme cada coração de cada irmã e cada irmão aqui presente, aos irmãos do plano espiritual, a cada um que veio buscar o entendimento, o conhecimento, o conforto, que veio buscar uma palavra amiga, que veio buscar aqui o estímulo para dar continuidade a essa caminhada. Que nesse instante, que cada um eleve o pensamento a Deus e a Jesus. Receba essas energias, receba o abraço espiritual de todas as casas espíritas, seja física e espiritual. Que todos regressem para os seus lares, para as suas atividades, distribuindo um pouco desse amor, desse carinho que receberam. Um abraço, uma palavra, um sorriso. E assim, Jesus, com a tua permissão, com a permissão dos dirigentes espirituais da 10ª Semana Espírita de Arroio do Sal, encerramos os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então,